Vamos agora fechar os nossos olhos, vibrar internamente, né? Sentir Jesus dentro dos nossos lares, abrir espaço para os nossos amigos, irmãos trabalhadores do bem, para que eles possam entrar nas nossas casas, visitar cada cômodo, fazendo aquela limpeza fluídica, para que tudo que hoje a gente for ouvir na explanação da nossa irmã Glória, que possa não só serem palavras, mas que possam se transformar em ações nossas, nas nossas mudanças de pensamento, mudanças de atitude, e assim a vibração do nosso lar vai continuar. Quando acabar a reunião, que a gente consiga manter essa vibração de paz, de harmonia, de serenidade, e levar isso para onde formos. Para qualquer pessoa que às vezes está passando por um problema e precisa da ajuda, que sejamos nós a ajudar, graças a Deus. A lição de hoje, né, do livro de Vinícius, que é Equilíbrio e Harmonia, eu vou aqui tentar partilhar a tela com vocês para podermos a gente acompanhar a leitura. Então, a nossa reunião de estudo, né, da noite de hoje, do livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, a lição é Equilíbrio e Harmonia, e encontra-se na página 38. Então, aqui, ó, Equilíbrio e Harmonia. É muito interessante esse texto de hoje. Não usar é mais fácil que não abusar. Há mais facilidade em deixarmos os vícios do álcool, do fumo e do jogo que em regularmos nossa alimentação, mantendo-a nos rigorosos limites do necessário. O objeto dos vícios não constitui inelutável necessidade, ao passo que sem comer ninguém pode viver. Vícios não se regulam, banem-se. A alimentação requer peso e medida. É preciso, portanto, maior soma de esforços nesse caso que naquele outro. Então, o que a gente entendeu disso, né? Que ele fala aqui, né? Não usar é mais fácil que não abusar. O que ele quer dizer? Porque se a pessoa, às vezes, tem vários vícios, elas conseguem, muitas das vezes, banir aqueles vícios, né? Deixar de ter os vícios. Pessoas que têm vícios de fumar, de beber. Então, a partir do momento que ela bane aquele vício, né? Elimina aquele vício da vida dela, aquilo não vai mais ser um motivo para ela ter que buscar um equilíbrio, porque ela deixou, abandonou aquilo. Mas ele fala assim, a nossa alimentação, nós não podemos banir, nós não temos como deixar de nos nutrir, né? Então, neste caso, isso já exige de nós que a gente vá regular o que nós vamos comer, né? E aí já exige um esforço. E ele prossegue que isso também se trata com a questão da nossa ambição, né? Ele fala que assim, ó, ele fala assim, ó, da mesma sorte, é muito mais fácil conformarmos-nos com a pobreza que limitarmos voluntariamente nossas ambições. Em ser pobre pela força de circunstâncias, não há mérito algum, enquanto que o conservarmos no justo limite de simples independência pecuniária, do dinheiro, né, por vontade própria, sofreando intencionalmente os surtos da ambição, é algo de meritório. Então, uma pessoa, ela pode nascer num berço humilde, ela pode nascer num berço, né, que favoreça, de melhores condições. Porém, não importa o berço que a pessoa nasce, porque
a gente vê, né, muitas pessoas assim humildes que são muito ambiciosas e outras que têm melhores condições e praticam verdadeiras caridades. Então, o que nós devemos lidar nessa questão em relação da questão financeira, seja ela boa ou favorável ou não, é termos o limite do simples, né? A gente saber viver com simplicidade. E isso também é uma questão de se ter o equilíbrio, né? Porque ele fala que assim, ó, o governo do equilíbrio requer vontade firme, saber, paciência e perseverança. Tais requisitos só se reúnem à custa de esforços e porfias. É a persistência. Então, o governo do equilíbrio, quem é que nos governa? Somos nós, né? Nós é que temos que requer essa vontade, a perseverança, né? Para sermos pacientes conosco, mas sermos determinados naquilo que é melhor para nós. Isso daí é que Vinícius vem nos falar. E ele aqui, ele volta na questão do vício, né? Ele fala, olha, o abstêmio acaba perdendo completamente o desejo de beber, de fumar, de jogar, tornando-se, por isso, fácil manter-se livre daqueles vícios, uma vez subjugados. Seu poder de resistência não é mais abalado, não é mais excitado, visto como desapareceu nele o hábito contraído, a necessidade, né, fictícia, né, porque ele que simulava aquela vontade, né? E aí, em determinado tempo, foi sustada. Ela parou. Então, tirar aquele mau hábito da vida, quando a pessoa consegue, né, ela consegue, aquilo não vai mais abalar a resistência dela, ela vai conseguir mudar completamente aquele hábito, né? E nós temos bons hábitos e temos maus hábitos, né? Mas ele fala que assim, ó, precisamente o contrário é o que se dá com a temperança. O comedimento, a medida exata na alimentação, no trabalho, no repouso, na vigília, no sono, no prazer, na aplicação mental, no exercício físico e em tudo mais que constitui necessidades inalienáveis, é de dificílima execução. A linha rigorosa do equilíbrio falseia, oscila como fiel da balança, precipitando ora concha da direita, ora da esquerda. É a consequência das constantes excitações, reclamando nossa atenção para exigências legítimas de dupla natureza física e espiritual. Em atender a essas naturais solicitações na proporção precisa, sem excessos nem insuficiências, é que está a magna, grande dificuldade. Então, ele aqui faz uma comparação, né? Porque na vida, todos os dias, a gente tem que ter a justa medida para todas as nossas atividades. A nossa atividade da alimentação, do trabalho, né? Do sono, do prazer, na aplicação mental. E a gente vive essas coisas de uma maneira muito em desarmonia, em desequilíbrio. Às vezes hoje em dia mesmo, a gente com essa questão, às vezes, de uso de celular, né? Às vezes a gente vê que, caramba, quanto tempo que eu perdi aqui. Às vezes aquele tempo era um tempo precioso. Antigamente, eu até tinha Facebook, né? Hoje eu falo que não tenho, mas eu até tenho um Facebookzinho. Mas eu
bani o Facebook da minha vida. Porque quando eu olhava assim, quando eu percebi, já tinha passado mais de meia hora, 40 minutos, e era um tempo que eu não podia perder. Então, eu tive que agir como em si, lá, aquele parágrafo anterior, né? Aquilo, eu percebi que aquilo estava virando quase que um vício. Então, a gente tem que ter essa percepção, né? Daquilo que, às vezes, a gente comete de exagero para poder buscar o justo equilíbrio, né? Então, vamos adiante, porque a lição é grande. Ele fala aqui, ó, não obstante, é forçoso superá-la, porquanto a saúde, tanto do corpo como do espírito, depende desse justo equilíbrio, cuja chave está conosco. Então, nós somos os responsáveis, né, por nossa saúde do corpo e do nosso espírito. Eu achei muito bonito que ele fala aqui, ó, a providência, em sua sabedoria, colocou nas mãos de Deus, nas mãos do homem, o seu bem e o seu mal, a sua dita e a sua desdita, fazendo-o arquiteto de seus destinos. Olha aí a nossa responsabilidade, né? Não adianta a gente botar a culpa no outro, porque nós é que somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Todo bem e todo mal. Nós somos o arquiteto dos nossos destinos. Não podemos ser felizes e venturosos enquanto não lograrmos, não alcançarmos aquele desiderato, aquilo que é o objeto de desejo, enquanto não criarmos em nós mesmos essa harmonia que em tudo se verifica na natureza, em cujos fundamentos repousa a vida do universo. Então, a mesma maneira como Deus, né, criou o universo, né, você vê que é a noite, é o dia, né, os dias de chuva, os dias de sol muito limpo. A gente vê a natureza ela é perfeita. E essa harmonia, né, eu também fiquei vendo assim, quantas vezes, para a gente buscar, às vezes, alguns momentos de equilíbrio, de harmonia em nós, a gente necessita da natureza, né? E aí a gente vê, a gente fica naquela contemplação da natureza, ou vendo o mar, ou vendo uma área de floresta, a gente vê que aquilo ali tem tanta harmonia, e essa harmonia, ela passa, a gente sente essa harmonia do ambiente, e ela entra em nós. A gente sente muito prazer com isso, né? Então, só que a gente tem que buscar isso fazendo todas as nossas atividades. Então, por isso que temos que fazer com o equilíbrio, né? Quantas vezes a gente, quando é jovem, muitas das vezes a gente perde muito tempo em coisas que vai trazer prejuízos para nós, para a nossa vida, né? E a gente vê quantos irmãozinhos tão jovens que estão aí desorientados, às vezes até mesmo pela falta de oportunidade de ter uma boa orientação, né? Mas muitas coisas que acontecem na vida, elas são consequências disso, porque há o exagero, muitas das vezes, que a gente pratica. E essa lição ela vem trazer exatamente essa questão para a gente buscar o equilíbrio. Então, continuando, o bem-estar físico ou saúde prende-se ao fenômeno do metabolismo, que outra coisa não é senão o balanço exato entre a receita e a despesa de nosso organismo. Às vezes a gente exagera, né, na comida, fica passando meio que mal, né? Então, mas por quê? O nosso metabolismo vai chamar a nossa atenção daquilo que a gente cometeu de exagero. Então,
Ele foi muito... Vinícius, ele não deixou escapar nada da lição, sabe? Ele foi apontando tudo para facilitar para o nosso entendimento. E ele fala agora dos mundos. Os mundos mantêm-se girando em suas respectivas órbitas, graças ao equilíbrio impecável que resulta de suas forças de atração e repulsão. Em tal, se resume a maravilhosa mecânica celeste, no macrocosmo como no microcosmo. O segredo de tudo isso, né, está no equilíbrio. A estabilidade social depende, a seu turno, de uma questão de equilíbrio entre dois fatores, a ordem e o progresso. Ordem demais traz estacionamento, progresso desmedido gera anarquia. O concurso de ambos, numa justa proporção, determina e assegura a marcha regular da evolução. E assim nós vamos caminhando, né? Se a gente for pensar no nosso estado primitivo, né? E até hoje, o quanto que o homem evoluiu. E então, nós estamos seguindo esse curso aí. E ele fala adiante. A própria virtude degenera e deixa de ser virtude quando lhe falta o equilíbrio. Zelo excessivo é intolerância, paciência demasiada é indiferentismo. Dignidade em excesso é orgulho, humildade que a tudo se curva é baixeza e vilania. Daí o certo do adágio latino, in medio virtus, a virtude está no meio, né? Então, às vezes a gente vê assim, aquela pessoa, mas ela é tão paciente, puxa, que bom que ela... Às vezes a paciência dela, às vezes ela está sendo omissa, né? Em muitas das coisas, porque ela não está atenta a fatos que estão acontecendo, às vezes, dentro da própria casa, né? Então, ele fala, por isso que eu acho interessante, né? Ele fala que, às vezes, até as nossas virtudes a gente tem que ficar atento e ficar de olho para que a gente possa usar de virtude, mas com equilíbrio. E ele vem adiante, ó. Finalmente, tudo na vida é harmonia, e a harmonia é equilíbrio. Deus é a suprema harmonia das causas. Ele revela-se no amor, porque o amor é a majestosa harmonia dos sentimentos apurados, assim como a música é a harmonia dos sons. Estabeleçamos, pois, a harmonia do nosso ser, colocando-o em harmonia com o infinito, pois de tal depende a nossa felicidade. Então, aquela responsabilidade que teremos que trazer para nós sobre a nossa conduta, né, sobre os nossos atos, nossas atitudes, é o que vai nos estabelecer, enquanto aqui nessa vida, por um pouco de felicidade que a gente possa adquirir, né? Às vezes a gente não vai conseguir, não vai passar pela vida todos os momentos felizes, alegres e contentes. Nós temos os nossos momentos de dores. Nós somos espíritos que estamos em crescimento. E crescer dói, né? Crescer dói. Então, nós dependemos, mas a nossa felicidade, o nosso bem-estar, o nosso prazer, a nossa alegria, depende única e exclusivamente de nós. E eu separei um livro que a gente sempre aqui no nosso grupo estuda, Miramês, né? Ele fala o seguinte, que nós devemos entender determinadas leis de equilíbrio, nós precisamos respeitar, né, diante de nossos destinos. E que o caminho do meio é sempre a melhor direção. Ele fala aqui, né, que muitas das vezes a gente precisa calar, né? Mas
Quando às vezes a gente cala, quando algum irmão nos ofende, nós temos que vibrar, né, por esse irmão, vibrar em amor e perdão, para que a gente possa estabelecer a paz. Ele fala assim, ó, tudo é lícito existir, mas nem tudo é conveniente usar. E ele tem aqui uma outra página, né, que ele fala assim, olha, quem procura o caminho na senda do meio nunca erra, e o próprio destino leva para a morada de que se conhece pelo nome de consciência tranquila. É muito bonita essa página de Miramês. E eu gostaria só, para poder já concluir, que só para trazer a questão, né, desses nossos encontros, esse papel, né, importante das casas espíritas, que mesmo nesse momento de pandemia, que as pessoas não podem ir estudar nas casas, né, a gente vê que os dirigentes aqui desse grupo têm esse compromisso, né, de segunda, não, de terça, quarta e quinta, nos reunir. E eu achei esse texto, um texto, se você quiser, eu posso compartilhar essa tela, tá? Mas é bem pequena, eu posso falar. É do livro Estude Vida. É uma lição que fala assim, na escola da alma. É do Chico Xavier e Valdo Vieira, e pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz. E Emmanuel fala assim, que Cristo nos exorta, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. E ele prossegue, efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. E forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco. O nosso aprendizado, ele é lento, a natureza não dá salto. Então, nós temos que ser pacientes, mas sermos aplicados para poder, se desejamos buscarmos sermos livres, né? E temos que abolir a ignorância de nós. A luz do Espírito não se transmite nem por imposição, nem por osmose. Então, a osmose aí, né, significa quando se refere a alguém que quer aprender algo sem estudar, pensando que vai adquirir o conhecimento de forma natural, sem gastar energia. Não vai ser assim. A gente, para adquirir, né, o aprendizado, o conhecimento, a gente tem que sentar na cadeirinha, né? A gente vai ter que estudar. E quem aspira a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo da vida, deve e precisa estudar. Então, essa página aqui de Emmanuel, né, é muito interessante, porque ele nos mostra da necessidade, da importância, né, que nós tivemos aqui de escolhermos usar esse tempo, pelo menos assim, uma horinha, né, meia horinha, mas a gente está reunido num propósito de buscarmos as nossas melhorias, melhorar um pouquinho que seja, né? E agora, com essa lição aí, sempre que a gente já sabe, né? Que a gente tem que ter equilíbrio. Mas como é difícil isso, né? Querido amigo Jesus, amigos do plano espiritual, Maria Santíssima, agradecemos, Senhor, este momento desse encontro, podemos estarmos reunidos, aprendendo um pouquinho mais das lições que é para o nosso próprio bem, para o nosso próprio crescimento, Jesus. Que nós possamos ser perseverantes nesse propósito. Te pedimos, Senhor, que tu possas derramar as bênçãos sobre tantos irmãos ainda que se encontram nos leitos dos hospitais. E também, Senhor Jesus, todos aqueles
que estão auxiliando, trabalhando, médicos, enfermeiros, as pessoas da área da limpeza, tantas pessoas, Jesus, que tu possas envolver, não somente os doentes, mas dar o equilíbrio necessário para cada um daqueles que estão ali à frente dessa pandemia, eles poderem enfrentar o dia a dia com muita paz e com muita harmonia. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus.